2025 começou com essa postagem que a gente está vendo na tela. Nordeste do topo. Uma collab dos 5 clubes. E eu vou pedir para que Cássio abra esse debate, porque eu acho que Cássio falou no ar também, mas fora do ar, ele falou muito isso para mim. Mais de uma vez. Quando o Sport começou a ter aquela queda de rendimento na reta final da Série B, Cássio falou: se ficar fora da Série A ano que vem, o Sport vai estar numa distância que nunca esteve para o eixo principal do futebol da região. Veja, Cássio estava falando do Sport, que valia para o Ceará se ficasse na Série B. Tanto o Sport quanto o Ceará subiram, o Vitória não caiu. Esse G5 se formou. Esses 5 clubes fazem seu primeiro movimento conjunto. É um post, é um post. Mas tudo começa assim, tá? Eu não esperava esse post. Eu fui absolutamente surpreendido por essa postagem. Dos 5 clubes trabalhando, criando uma hashtag Nordeste no Topo, que pode ser o início de outros trabalhos, de outras frentes. E aí, Cássio, eu faço essa pergunta para você. O quanto essa formação desse G5 da Série A, tão celebrada por nós, inclusive, abre um capítulo de um abismo muito, muito difícil de ser. Esse ano, obviamente, não será quebrado, mas que abismo, que tamanho de abismo se cria? Se você já viu, tem na cabeça algum outro tempo que se gerou algo parecido, um distanciamento tão grande? Se o G7 histórico, e é histórico, e a gente, naquele vídeo que eu falei que a gente vai gravar, a gente vai ver o quanto esse G7 tem peso. Se falar em G7 pode começar a soar um pouco estranho. Esse ano vai soar muito estranho falar em G7, tendo o G5 tão consolidado. Eu queria a tua visão desse cenário, dessa postagem, de como 2025 começa, né, dessa subdivisão do futebol do Nordeste. Fred, você trouxe aí umas 3 perguntas, vou tentar... esse último momento aí sobre o G7, vou deixar muito claro, para mim continua sendo. Porque em 2016 o Fortaleza estava na 3ª divisão, o Santa estava na 1ª divisão e eu não discutia isso. Eu não estava... Acho que na G7 mais... Para mim tinha uma ordem ali, naquele momento o Fortaleza era o 7º. E a mutação aconteceu, como a gente já falou N vezes aqui. Naquele momento o Fortaleza era o 7º. Mas eu não dizia, é um 7º de um grupo que não existe mais. Eu não tratava dessa forma, então, se eu não tratei daquela forma naquele momento, eu não vou usar o mau momento de Santa e Náutico para dizer agora que não existe. Eu não acho correto, na verdade. Deixa bem claro na minha opinião sobre isso. Eu não acharia correto. Só para deixar claro, Cássio, eu também não acho que deixa... Tanto que eu falei, nesse programa que a gente vai gravar, fica muito claro que o G7 tem números que fazem todo sentido ainda, apesar da gente já ter ultrapassagens, transformações. Mas o que eu embuti na pergunta foi... É difícil falar de G7 esse ano. Eu só quis deixar mais esse ano, sem dúvida alguma. Tá muito escancarada, e sobretudo o momento econômico. Mas ainda só continuando aquela resposta desse primeiro tema, eu falei da mutação, quando eu falei a mutação do Fortaleza era dentro desse ranqueamento interno, desse G7, desses 7 maiores clubes, os 3 do Recife, os 2 de Salvador, os 2 de Fortaleza. Mas a mutação do futebol brasileiro, o Náutico está com uma proposta não vinculante. Tipo, o América de Natal já virou SAF, o Botafogo está quase virando SAF, ou seja, nem SAF para o Botafogo virou o título da Libertadores, o Bahia já botou o Bahia na Libertadores, mas para o América de Natal, o clube voltou para a 4ª divisão. O América de Natal estava na 3ª, foi campeão da 4ª, jogou a 3ª como SAF e voltou para a 4ª. Então, assim, o Coritiba, pelo amor de Deus, fez uma campanha horrorosa na Série B, sendo uma SAF bilionária. Então, a SAF não é o sinônimo se o clube vai ou não vai melhorar, mas, dito isso, o Náutico está com uma proposta na mesa, um estágio que andou bastante e dá uma proposta não vinculante. Então, eu não posso dizer que
agora virou G5, com o Náutico estando ali com um contrato cuja proposta é zerar a dívida do Náutico, investir no CT do Náutico, que já é o maior do Nordeste em termos de tamanho de área, 50 hectares, reformar um estádio próprio, que o Náutico tem, vários outros clubes não têm estádio, o Náutico pode fazer no estádio dele o que ele quiser, e ainda tem não sei quantos milhões para investir em reforço. Então, como é que esse time acontecendo, uma proposta que está ali para acontecer, está tão fora da briga? Sem contar que a gente costuma dizer aqui bastante que de todas as divisões, o Náutico está sendo incompetente, na verdade, mas a Série C é fácil para subir. Então, o Náutico pode estar ano que vem na Série B. O Santa Cruz é uma situação mais delicada, mas por outro lado tem a contrapartida da torcida que não interessa. O Santa pode passar 9 meses sem jogar. Aí o Datafolha vai e faz uma pesquisa e o Santa Cruz dá lá 1 milhão de torcedores. E aí eu sempre vou falar, um clube que tiver a pesquisa, a última Datafolha foi feita em novembro. O Santa já não jogava desde março. Aí vai lá perguntando qual é o teu time. Não, o cara pode dizer que eu não gosto de futebol mais não. O cara responde Santa Cruz. Não tem isso não, o cara responde Santa Cruz. Deu 1 milhão, então como é que um time que tem 1 milhão de torcedores nunca vai ser comparável com um time que nem joga futebol? Repito, estava sem jogar futebol e dá um número desse tamanho, então esse time sempre vai ter um potencial gigantesco, e isso é um tanto óbvio, talvez seja a situação mais delicada para tirar do buraco, mas se não tivesse torcida, aí não teria como tirar do buraco de jeito nenhum, tem a torcida. Então, repetindo, só concluir essa parte, para mim sempre vai continuar sendo G7, porque os elementos do 7º para o 8º a diferença é enorme na questão popular e estrutural, histórica nem se fala, e dentro e num passado recente, quando outros clubes estavam numa situação muito ruim, não se falava. Em 2005, o Vitória e Bahia, os dois estavam na 3ª divisão. O Santos estava sendo... Por isso aqui não foi campeão da Série B, mas enfim, mas jogou a 1ª divisão em 2006. O Bahia continuou na 3ª divisão, inclusive. Em 2006, o Bahia era 3º, o Santos era 1ª, e não havia qualquer discussão que aqueles dois clubes eram 2 clubes dentro de uma casta do Nordeste. Então, o momento do Santa Cruz é o pior que um desses 7 times já passou, sem dúvida alguma. Mas outros já passaram e nunca se questionou se eram ou não eram um dos grandes. Então, é assim como eu vejo. Agora, falando sobre essa collab, tem uns pontos interessantes que... Quem fez a collab, veja, eu acho que todo mundo entendeu, mas quem fez a collab, Fred, ela tem uma gênese, tá? Foi o Vitória. Só para dizer assim, não foi... Porque isso, para mim, faria muito mais sentido se o perfil da Copa do Nordeste tivesse feito isso e essa collab tivesse sido compartilhada pelos 5 times. Não foi exatamente o que aconteceu. O Vitória fez essa publicação. E marcou. Inicialmente, acredito que tenha sido um problema lá de edição, mas não marcou Fortaleza. Depois até ajeitou e marcou Fortaleza. E nos primeiros comentários são bem engraçados. A turma, eita, tá brigado com Fortaleza? O que é que aconteceu? Porque não tinha, porque você bota lá quem tá marcado. Mas depois já foi só um ajuste. No Twitter, acho que no Instagram consegue ajeitar, mas no Twitter não ajeitou, não. Eu acho que se você for no Twitter, não tem o Fortaleza. Eu acho que na publicação do Vitória no Twitter tá lá, posso estar muito enganado, mas tá lá Bahia, Ceará e o Sport. Mas no Instagram corrigiu. E os clubes compartilharam, todos os outros clubes compartilharam no Facebook. No Twitter eu não vi. No Sport eu não vi compartilhar no Twitter. Acho que deveria ter feito isso. Isso é só uma curiosidade dessa cena. Mas o Instagram é uma rede social muito maior que o Twitter. Então, só trazendo só um detalhe, porque em termos de engajamento nem se compara. Na hora que funcionou para todo mundo no Instagram, é isso que vale. E aí a Copa do Nordeste interagiu, influencers de todos os times interagiram, torcedores, aí viu aquele negócio, rivais sim, aí geralmente rivais sim, aí inimigos também, o cara já é a brincadeira do meme, e aí ficou um clima, aí começa os torcedores de outros estados dizendo, quer dizer que a rivalidade do Nordeste é assim. Quem é de fora nunca vai entender, eu sempre vou dizer isso, nunca vai entender. Por mais que a gente repita que a rivalidade, é muito claro que a rivalidade é gigantesca, mas que existe uma sensação de muito tempo, com uma sensação construída durante muito tempo, e aí é décadas, não é muito tempo, meses não, anos não, é décadas, de diminuição. E o nordestino, ele se sente a figura do nordestino. O cara é nordestino. O cara é pernambucano, o cara é baiano, alagoano, sergipano, enfim, qualquer um dos 9 estados, mas o cara é nordestino. Você se identifica nessa região.
E essa região, essa região, ela é diminuída em diversos aspectos, embora, como a memória é seletiva, em algum momento foi a locomotiva do país, porque as pessoas deveriam aprender isso na escola, mas em algum momento a economia do Brasil era baseada no que se produzia no Nordeste, mas enfim, faz alguns séculos, mas ok, mas já foi. Até parece que sugou a vida toda. Em algum momento foi sugado também. E essa diminuição no futebol, sobretudo, seja por arbitragem, seja por falta de investimento, seja por análise deturpada, seja pela falta de análise, que inclusive é uma das essências da criação do podcast, o buraco da falta de análise é onde a gente entra, e no momento que a gente não cobre todos os clubes, outras pessoas cobrem, e por aí vai, pela falta de análise. Isso é algo natural. Então, na hora que o Nordeste está o Nordeste no topo, e se demorou tanto para chegar nessa marca de 5 times, porque chegou a ter 4 anos seguidos tendo 4 times, ali 18, 19, 20, 21, 4 times, aí cai e ficou com 2, depois volta e agora, depois ninguém caiu da primeira ano passado, os 3 que estavam lá ficaram, e dos 3 que estavam na B, 2 subiram, e chega a esse recorde nos pontos corridos. É para ser celebrado. Eu acho que é para ser celebrado, inclusive por todos, no mínimo por esses 5. Porque o terceiro ponto que eu comento daqui a pouco é justamente dar distância para os outros. Mas sobre esses 5, é uma marca para ser celebrada porque tem várias explicações. Não vai ser um monólogo aqui para dizer por quê, mas a Copa do Nordeste é um deles. A organização maior do que alguns anos atrás, a organização administrativa é outro. Um nível de presença de torcida muito maior do que outros anos é outro. A quantidade de sócios que esses clubes têm. O Sport já está com 26 mil, né? Acho que com 26 mil é o que tem menos. E se você vai há 20 anos, 26 mil é o que teria mais por muito. Se você volta 20 anos atrás, 30 anos nem se fala. Aí hoje você tem 26 mil, na verdade, o Sport é pressionado para dizer por que a base está dessa forma? Tem que refazer o plano de sócio, tem que ver alguma coisa, porque 26 mil é pouco. E é pouco. Para o que o clube poderia ter, já teve, inclusive. Era para ter muito mais do que isso, mas o Bahia tem mais de 70 mil, Fortaleza e Ceará orbitando 40 mil, Vitória chegou a 40 mil. E isso tudo vai juntando, e esses clubes colocam as 3 grandes metrópoles da região representadas, o Recife com um time, Salvador e Fortaleza com 2 times. Quando não outros estados, outras regiões, e quando eu falar outras regiões, não vou nem colocar o norte na história, tá? Porque o norte também passa o que a gente passa. O centro-oeste é uma região menos habitada, é uma relação um pouco diferente, tem um agro muito forte e tal, mas dentro e o Nordeste está falando de lugares que tem cidades com 400 anos, daqui a pouco, Olinda vai fazer 500 anos daqui a pouco, Salvador, Recife, ou seja, tem séculos de gente, 5 séculos do pessoal morando aqui. Na hora que o Sudeste, sendo bem específico, quando o Sudeste diminui, alguns sudestinos, naturalmente, é uma parte, não vou nem dizer se é muito ou pouco, mas que se diminui a cada eleição para presidente, a cada coisa que acontece generaliza de uma forma que só quem é diminuído sente. E a gente sente isso. Não precisa explicar para quem não sente. Quem não sente precisa tentar se inteirar, aprender um pouco. No momento que a gente sente, a gente celebra isso. Quem não entende esse momento, paciência, não faz. E outra, é indiferente. Se alguém, os caras precisam se enaltecer, não é se enaltecer, não, pô, é celebrar uma marca. Se, dentro do escopo do futebol paulista, se o São Paulo colocasse, não sei, porque ele bota muito, mas colocasse 11 times, ou seja, mais da metade do brasileiro, o paulista ficaria orgulhoso, pô, mais da metade do Campeonato Brasileiro ser formado pela primeira divisão, certamente ficaria. Mesmo que isso significasse para o torcedor do Palmeiras que o Corinthians está lá, que o São Paulino está lá. Mas o cara olharia que o estado dele, vê que domínio, o estado dele tem mais da metade. Então tente traçar um paralelo dessa forma, que uma região que em algum momento chegou a ter um time, a última vez que isso aconteceu foi em 2015, já aconteceu 3 vezes. Uma vez, inclusive, quando o campeonato tinha 24 times, tá? Em 2004, a Série A ela começa pontos corridos com 24 times, de 2003 e 2004, aí depois diminuiu para 2002, mas em 2004 só teve o Vitória. Imagine uma região que hoje tem 57 milhões de habitantes. O país tem 203, 207, sei lá, e 57 milhões é a população do Nordeste. 1/4. E na primeira divisão, 1 de 24. Aí o campeonato vai enxugando, vai ter toda essa transição. 20 anos depois, são 5 de 20. Como é que isso não vai ser um motivo de orgulho? É claro que vai ser um motivo de orgulho. Em detalhe, demorou para acontecer. E já poderia ter tido até mais do que 5, que em alguns momentos, a gente até brincou, teve um momento que já teve
Eram 4 da primeira divisão, todo mundo acima da zona de rebaixamento, e o G4 da segunda divisão tinham 2. A gente até brincava. A gente teve um momento que a gente fez até um programa uma vez, que isso já era metade do brasileiro, em algum momento, e tava dizendo, se terminar desse jeito, são 6 ano que vem. Enfim, chegou esses 5, e que seja daqui para frente. E o último ponto, Fred, só falar rapidamente, já foi desse do Collab, o do G7, e o outro era, não sei se alguém recorda. Senão Não, foi isso. Esse. Tem um terceiro, mas enfim, eu posso falar outra hora. Mas acho que era por aí. Mas acho que foi compreendido. Thiago Minhoca, tua visão desse momento, tá? Você que mora e vive, né, o futebol do Ceará, que é parte fundamental dessa construção, desse G5, né, dessa revolução, porque se a gente fizer voltar um pouco a fita, como o Cássio falou, inclusive, o Fortaleza, se a gente fosse fazer, quando a gente fazia em 2016, o recorte do Fortaleza ser o 7º era muito claro, né? E hoje é o grande protagonista do futebol da região. Como é que você enxerga, nesse momento, essa formação do G5 e esse abismo que se cria para o resto do Nordeste? O primeiro ponto, Fred, eu diria que é um momento que eu acho que tem que ser celebrado mesmo. Não é fácil, porque a disputa realmente ela é muito desigual. Assim. Você vê um Campeonato Paulista, uma equipe como o Mirassol, por exemplo, que vai disputar a Série A, não tem nem a proporção de torcida, chega nem perto, né? E ganha muito dinheiro por estar numa região, né, no principal estado, né, na principal estadual do futebol brasileiro. Então, queira ou não, a questão econômica ela é muito influenciada por conta disso. Então, a gente sabe da dificuldade que é, por exemplo, o que o Vitória teve há 2 anos atrás. Estava quase caindo para a Série D e conseguiu uma recuperação na Série C, aí conseguiu acesso, aí foi campeão ano passado, aliás, ano retrasado, e no ano passado conseguiu subir para a Série A e fazer a campanha. Aliás, no ano passado, fazendo a boa campanha que fez na Série A para garantir essa manutenção ali, naquelas arrancadas que a gente já viu o Náutico fazer, o Fortaleza fazer, o Ceará fazer, o próprio Sport, em muitos começos de Série A conseguir fazer. E a gente viu no Fortaleza do ano passado, algo que a gente até chegou a debater aqui, né? Cara, quando é que a gente vai ver de novo um clube do Nordeste ali, 2/3 do campeonato, liderando uma Série A? Por mais que haja rivalidade, por mais que o torcedor do Ceará não queira ver, por mais que o torcedor qualquer torcedor que não seja o torcedor do Fortaleza da região, mas o cara assim, cara, é legal ver isso aí, sabe? É legal ver o time do Nordeste conseguindo estar na frente de galera que tem aí SAF, dinheiro e contrata jogador de seleção chilena, uruguaia e tal. Então, assim, é muito difícil disputar contra essa galera graúda. Então, ver hoje o Nordeste sendo representado por esses 5 clubes é um momento muito importante. Vai ser um ano que eu considero difícil, né, para as equipes nordestinas, até porque a gente sabe que ainda tem ali as equipes que a gente olha ali, né, como primeiro patamar. Claro que cada clube no seu patamar, né, Fortaleza e Bahia, um patamar mais acima, o Vitória ali ainda tentando manter uma estabilidade, mas vai para o segundo ano de Série A, e Ceará e Sport voltando aí para a Série A depois de um tempo. Essa distância que a gente tem desses 5 clubes para os demais, aí eu acho que entra muito na ideia de gestão que alguns clubes estão passando. Mesmo Sport, Ceará, né, assim, tendo dificuldades de gestão recente, você vê que há algo plantado dos últimos anos que já é de melhorias. Né? O caso do Sport, já fazendo uma recuperação judicial, já tentando resolver situações que há alguns anos atrás eu não tinha nem dúvida. O Sport, pelo menos há uns 10 anos atrás, era a melhor equipe da região. Tinha esse patamar, mas não soube administrar. O fato do Fortaleza ter feito o que fez, isso foi bom para a região, para fazer com que todo mundo começasse a tentar usar como exemplo. Pô, se o Fortaleza está conseguindo, não foi uma injeção, e tudo bem que o Bahia teve essa situação, mas fazer uma gestão bem feita implica muito mais no sucesso. Porque é só olhar o caso do Vitória do ano passado, que não tinha condições nenhuma de bater de frente, e ao que Sport e Ceará, a gente vai debater daqui a pouco do mercado, tem essa dificuldade hoje. O mercado hoje está complicado para o futebol brasileiro e mais ainda para o futebol do Nordeste e mais ainda para quem vem da Série B. Então, essa distância desse trabalho para um clube que está na Série C, como é o Náutico, e mais ainda o Santa Cruz, que sequer disputou a Copa do Brasil
e quarta divisão no ano passado, é muito difícil chegar nesse patamar, mesmo você tendo uma boa gestão muitas vezes. Então, eu acho que essa distância hoje, ela acaba sendo determinante por o Náutico cometeu erros muito grave, o Santa Cruz mais ainda, e esses outros, apesar de ter tido falhas, não conseguiram ser tão calamitoso como essa dupla, né, Náutico e Santa Cruz, acabaram proporcionando aos seus torcedores. E até com diferença significativa entre os dois, né? Ravel, Arthur ou Cauê querem participar, dar alguma visão a mais para esse debate que está na mesa? Eu ia só comentar, Fred, eu acho que assim, o que Minhoca e Cássio falaram já foi bem completo ali, eu concordo com Isso. tudo que foi Por dito. isso que eu até perguntei assim, porque já está É. tão redondo o tema que... Eu vou só fazer talvez puxar um ponto ali que os dois comentaram, que eu acho que é um momento que tem que ser muito celebrado, não é fácil chegar nesse momento de ter 5 times na Série A, e tem que ser muito celebrado porque, por não ser fácil, não deixa de ser um recorte, que pode ser um recorte de um ano, por exemplo, né? A gente sabe que, pelo menos desses 5 aqui, 3 equipes, né, o Vitória, o Sport e o Ceará, entram como primeiro objetivo se manter na Série A. E não é uma luta fácil. A gente se esse conhece muito recorte bem, todo mundo aqui permanecer já por passou mais por um essa ano, situação. seria muito mais difícil do que formar esse G5, é sustentar esse G5 ano. Silenciou. Exatamente. Então, assim, pode ser um recorte de um ano, pode ser que depois daqui, infelizmente. Acho que a internet dele tá falhando. Arthur, sua internet tá Acho que uma oscilando um farrapadinha. pouco, tá? Tenta fazer um ajuste, acho que ele agora travou de vez, inclusive. Ravel ou Cauê, querem complementar? Fred, em cima até do que tu colocou aí, sobre as possibilidades do que a gente vai ver final de 2025 para 2026, e o importante é saber justamente que talvez o principal é que as gestões não se percam pela necessidade de querer, de toda maneira, permanecer na elite. E de pensar a longo prazo. Sobretudo nesse momento que a gente vive de superinflacionamento do futebol brasileiro. Lógico que você vai jogar para querer, quem está subindo agora, Sport Ceará, que tem uma dificuldade a mais do que os outros 3. Lógico que você vai querer permanecer, lógico que você almeja montar um time que chegue a uma Sul-Americana, lógico que se deixarem você conseguir evoluir dentro da competição, você querer, quem sabe, num sonho distante, beliscar uma vaga na Libertadores. É difícil, como está hoje. Mas acho que o importante é sempre pensar que esse é um degrau que tanto o Sport como o Ceará, como o próprio Vitória, que construiu um tijolinho a mais na permanência, de que não pode deixar que a gestão descambe. Não pode se fazer de loucuras para tentar algo que no ano seguinte desmorone como um castelo de cartas, tudo que está tentando ser reconstruído. O Sport já passou por isso anos atrás. Então, tem muita razão, apesar de futebol ser emoção, mas tem que ter muita razão no que tem que ser feito para que não se destrua todo o percurso que está se construindo de retomada, de fortalecer esse Nordeste. Se cair um, se cair 2, que daqui a um ano voltem eles. Que daqui a um ano volte, quem sabe, o Náutico também. Que o Santa suba seus degraus necessários. Que o Retrô apareça por aí. Que o CRB faça uma Série B competitiva e tente subir também, como o CSA, alguns anos atrás, estava na Série A. Que os clubes do Pará, que tantos anos tiveram na Série A, naquela época do Paysandu, que fazia feridas gigantes lá com Mirandinha, aquele time jogou contra Boca Juniors. Robigol, pô, foi vice-artilheiro do brasileiro. Perdeu, foi passado por Romário no finalzinho. A gente tiver Nordeste e Norte juntos ali, a gente vai ter menos jogos para disputar com distâncias maiores como a gente enfrenta hoje.
A gente vai ter mais do nosso DNA impregnado na competição. A gente vai ter uma Copa do Nordeste mais fortalecida pelo protagonismo desses clubes. Porque sempre é bom lembrar que há 3 décadas já atrás, o Nordeste participava praticamente por convite. Era convidado a participar do Clube dos 13. E não era porque você era o foda, não. Você era o grande, não. É porque simplesmente eles precisavam de 1 ou 2 clubes da região para simplesmente ter uma representatividade ali no Campeonato Brasileiro. Porque se não fosse isso, talvez tivesse nem aí. A turma olhasse, ó, deixa essa turma de fora, mas eles precisavam da a validação ali de um Campeonato Brasileiro. Então é sempre bom lembrar que aí quando você vê 5 por méritos seus próprios e 2 estando na Libertadores, você vê como é que está o gigantismo do futebol nordestino atualmente. Arthur, vamos ver se você já está em condições de completar. Acho que agora estabilizou mais. Vamos lá, pode seguir. Depois Javel já emenda. Boa. Então, só como eu estava falando, assim, é um momento super importante. Pela dificuldade de alcançar ele, a dificuldade ela segue para ter a manutenção. E aí isso casa até com um ponto de é um fato, é uma realidade que a distância que a gente vê hoje desse G5 para as duas equipes que estão fora do G5, né, que são do tradicional G7, Náutico e Santa, é absurda. É a maior distância que a gente já viu. Era esse o Mas não terceiro é, ponto. Eu tinha esquecido. Era mas não exatamente. é intransponível, porque o futebol ele é muito volátil, vamos dizer, né? Ele varia bastante. Então, da mesma forma que Náutico e Santa podem se recuperar, a gente pode, infelizmente, ter algum desses 5 clubes entrando numa crise. O Vitória, em 2023, perigou cair para a Série D. E depois ele fez um trabalho fantástico de recuperação, que não é fácil, requer muito empenho, e hoje é uma equipe que está para o segundo ano seguido ali de Série A, que já vai num cenário de competição melhor do que, por exemplo, o Sport Ceará, pelo menos de partida, por já ter essa manutenção. Né? Então, é só para mostrar assim como os cenários eles podem variar. Então, da mesma forma que isso aconteceu, a gente pode falar de um Náutico que, se a gente volta aqui num tempo, era inimaginável a gente ficar tanto tempo fora da Série A, né? O Náutico que no final ali dos anos 2000 teve 3 anos seguidos, depois voltou 2 anos seguidos. Um Santa que em 2016 jogou Série A, por mais que não teve a constância na Série A, mas que não parecia de forma alguma que ia ter o caminho de volta que teve. Então, varia muito esse cenário. Isso só para mim reforça a importância de celebrar esse momento e de trabalhar para que ele se mantenha, mas sabendo que ele não é intransponível, não é algo que está certo para sempre, que vai seguir assim. Fred, Ravel, só. deixa Ravel, Cássio. Ah, já faltava trazer a Ravel, desculpa, palavra dele, verdade. depois você encerra. Só complemento que eu acho que o G7, enquanto bloco de maiores times do Nordeste, para ele ser dissolvido, acho que precisaria dar muita coisa errada ainda e algum outro clube expoente fora desse bloco fazer muita coisa certa, ter um trabalho mais consolidado, algo que a gente não vê acontecer, né? Claro que a gente vai ter aí alguns elementos, como, por exemplo, o Retrô disputar a Série C nacional esse ano, pode fazer com que esportivamente isso possa ser até um adversário mais complicado para o Santa Cruz no âmbito local, mas isso não tira o que é a grandeza histórica do Santa Cruz e a sua posição dentro desse bloco, né? Acho também que é um pouco do que vocês falaram, né? Arthur reforçou aí nessa última fala dele de que essa posição dentro essas posições dentro desse bloco são muito cíclicas, né? A gente já viu o Sport protagonizar 10 anos atrás, vimos o Vitória um pouco mais distante ser terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, ainda na era anterior aos pontos corridos, mas eu vejo também que Bahia e Fortaleza estão numa escalada, né, nesse momento ocupando os primeiros degraus, e que aí faço a pontuação de que eu acho que Ceará, Sport e Vitória precisam, o máximo possível, consolidar e solidificar seus trabalhos com boas gestões para que eles se mantenham dentro dessa posição, né, representando ainda o Nordeste, mas, sobretudo, não deixando de descolar tanto Bahia e Fortaleza nessas primeiras posições, principalmente Fortaleza, né, que já vem com um trabalho mais longevo, que nesse momento ocupa a posição de destaque aí no futebol nordestino. Pronto, foi até bom o Ravel ter falado dessa parte mais econômica, que desse
até esse comparativo que ele faz, e eu concordo que mirando Bahia e Fortaleza, mas nesse momento miraria mais o Fortaleza. Porque para mirar o Bahia você precisa de uma SAF desse tamanho. O crescimento do Fortaleza é orgânico. Ele é orgânico. Então, assim, se você, já que o Ceará não é SAF, o Sport não é SAF, o Vitória não é SAF, então, nesse momento, para chegar, como é que vai? Não tem como chegar do Bahia sem ser sendo empurrado, com um foguete amarrado nas costas. Então, no caso do Fortaleza, é o crescimento. Mas isso é no momento que estão hoje, porque amanhã o Vitória pode ser SAF, Fábio Mota tem a intenção de ser SAF. Na verdade, o único que parece... E pelo menos só de discurso que não quer ser SAF é só o Ceará, mas o Sport já mudou o estatuto para ser SAF, o Vitória o Fábio Mota falava o tempo todo que não queria ser SAF na terceira divisão, porque venderia barato, ele estava certo, agora na primeira divisão se mantendo, é um outro valor de clube, mas isso para ter essa mudança. E mirando, se for para mirar o Bahia, se for para mirar o Fortaleza, é do jeito que eles estão hoje. E sobre o que o Fred tinha falado lá no começo, da maior disparidade, eu acho que é a maior disparidade. Porque a gente fala aqui do quinto desses 5 aí, só quem divulgou o orçamento foi Ceará e até essa gravação, Ceará e Vitória. E o do Ceará, tá falando de cabeça aqui, o do Vitória foi 288 milhões, e o do Ceará, deixa eu ver se tá aqui, tá aberto, e o Ceará foi 229. Isso, valor de receita bruta, 229. Do Ceará vai ser um salto enorme, né? Porque foi 149 ano passado e o último ano do Ceará na primeira divisão tinha sido 163. Isso em 2022. Agora 225 é 229 milhões de previsão de orçamento. O Bahia tinha dado um número que tinha sido o presidente da associação, Emerson, que falou 320 milhões, depois a SAF nunca falou, não falou nada até agora, mas é difícil imaginar que não seja daí para cima. E o Fortaleza, acho que segundo a matéria de O Povo, só no dia 13 de janeiro que vai ter uma reunião para colocar isso, mas eu não espero menos de 300 milhões, perto de 300 milhões para Fortaleza, que tem uma fase de grupos de Libertadores, tem um patrocínio chegando, enfim, que não falta dinheiro aí para colocar. Aí você vai, mas vamos supor que o piso seja o do Ceará. O Sport pode ser um pouco menos, de repente, acho que o Sport vai estar nessa fase, o Sport não divulgou ainda, até tentei hoje, inclusive, vai ser ou 200 ali, batendo 200 ou um pouquinho acima de 200. Mas vamos colocar o do Ceará como piso, 229 milhões. O sexto lugar, que seria o CRB, não chega a 100. Assim, então não deve chegar a 100, acredito eu. Então a gente nunca viu algo parecido, em termos econômicos, dessa distância. É muito grande, assim, realmente dando volta, botando de retardatário. No viés esportivo, eu acho que já teve próximo. Porque, mas não nos pontos corridos, naturalmente, que se agora é o recorde, não tinha como ser ponto. Mas assim, quando começa a ter o acesso, em 88, sobe e desce. Aquele campeonato, Bahia, Vitória, Sport Santa. E o Náutico sendo campeão da Série B, conseguindo acesso. O Fortaleza estava bem abaixo, o Ceará estava na segunda, mas não conseguiu acesso. Então ali vinha uma distância, mas a questão econômica, não tem nenhum plano real, era outra moeda aí. Acho que era Cruzeiro Real, enfim. A questão econômica não era próxima, porque até para fazer um comparativo, a gente nunca teve tanta regularidade numa moeda para até entender, comparar com alguns anos recentes, se teve um crescimento, porque a moeda ficava mudando, ou quando não mudava, o nome era até o mesmo, mas botava 3 zeros a mais, 3 zeros a menos, era maluquice. Mas dentro do real, que completou 30 anos, aí se você vamos colocar a partir do plano real, nunca teve uma diferença desse tamanho, não. Você colocar no recorte daqui para lá, é um abismo. E não estou falando de divisão, porque, repito, o CRB está uma divisão abaixo. Não é um abismo de divisão, mas é um abismo em termos econômicos e capacidade, assim como a gente nunca viu. É ótimo para esses times, mas, sem dúvida alguma, é muito ruim para todos os outros. É isso, tá? Tema necessário, tema importante para abrir o programa, né? Eu só finalizo complementando um pouco do que Ravel falou e Cássio falou, né? E outros abordaram. Existe uma clara diferença dentro desse G5 do Fortaleza e do Bahia para os outros 3. E essa diferença é o que, para mim, abriu a possibilidade desse G5 se formar. Porque eu só vejo que esse G5 foi possível no momento em que o Nordeste passa a ter 2 times
que não entram na Série A como candidatos potenciais ao rebaixamento e em 2025 nem Bahia nem Fortaleza podem até cair, todo mundo 80, 90% dos times podem cair. Não acho que Bahia e Fortaleza estão imunes a caminhos completamente errados, né, consequências que possam gerar uma queda. A gente já viu rebaixamentos inacreditáveis como o do Grêmio. O Atlético Mineiro teve faltando 1 ou 2 rodadas esse ano, precisou fazer uma conta. Tá? Acho que teve um jogo contra o Atlético Paranaense Última rodada. que era vital. Na última rodada. Exatamente, na última rodada E chegou. curiosamente, se perde, estava rebaixado, estaria na Série B. Veja que loucura, né? O time decidiu final de Copa do Brasil, final do Libertadores e podia ter sido rebaixado uma semana depois, tá? A diferença é que agora deixam de ser candidatos naturais para acidentes de percurso. Isso, né? Exatamente. Eles, pelos motivos que Cássio falou, né, de um trabalho orgânico, espetacular do Fortaleza, o melhor já feito na história do futebol do Nordeste, e da super injeção econômica que o Bahia teve com sua venda ao Grupo City, que também, tá? São possibilidades abertas aí. O Bahia teve seus atrativos para fechar. Então eu acho que esse foi um debate fundamental, tá? Para a gente abrir 2025 e agora sim. Dá tempo de uma correção? A gente vai. Fala, Cássio. Era só que eu até fui olhar o áudio, eu falei Náutico campeão da Série B. Naturalmente, o Náutico foi o vice da Série B de 88, o campeão foi o Inter de Limeira. Eu estava me referindo ao acesso do Náutico em 88, tá, galera? A galera do chat estava correta. Eu fui ver o áudio, realmente saiu campeão, mas enfim, subiu como vice. Então é isso.